do Esporte, aquele abraço. Terça-feira, encontro marcado sempre com o programa Max Esporte aqui na TV Max, 8 da noite. Meia-noite tem o Repeteco. Vamos falar de futebol. Tem decisão da Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro aí seguindo. Tem muito mais ainda. Vamos com o Paulo Bizarro, nosso Bizarro, falando games e muito mais. Tem o Paulo César Oliveira, direto da capital da Europa, Bruxelas, falando da Liga dos Campeões que está chegando e muito mais para você, tá certo? Bota os mosqueteiros que vão participar conosco daqui a pouquinho. Você vai botar, meu querido Matheus, porque eu primeiro tenho que anunciar que o RenTV, comprar para quê? É lugar, é muito melhor, é o nosso patrocinador. Também, Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. E o carrinho vermelho do Insete Bom tá aí para você. Agora sim, bota a galera aí para participar com a gente. Eu vou começar com boa noite, né? Hoje estou enrolado. Bom dia, boa tarde. É boa noite. O boa noite com ou o Cláudio Afonso, que foi o vencedor maiúsculo da rodada, ou o líder ainda do Campeonato Brasileiro. Começa pelo líder do Campeonato Brasileiro. Valdir Luiz, boa noite. Boa noite, Borges. Boa noite a quem está ligado no Max Sport. Boa noite, um abraço também para você, para o Cláudio Afonso, para o Mário Silva e para o torcedor do Botafogo. O Botafogo jogou muito mal contra o Atlético Mineiro. Eu não reclamo do gol, que foi bem anulado. Mas eu reclamo sim da péssima atuação do Botafogo. Colocou o time que muita gente queria, o Bruno Lage. Mas o time não jogou bem, deu um chute no gol, errou muito passe, criou muito pouco e tem que voltar a vencer. Porque já a Crônica Paulista já diz que o Palmeiras está encostando, que o Palmeiras vai ultrapassar. Tem muita coisa ainda, e tem o Palmeiras e o Botafogo dentro do Newton Santos. Só que uma coisa que está fazendo uma pressão, e isso acontece, não estou culpando ninguém que fez a tabela, isso acontece, não é culpa nem conspiração, que eu não acredito nisso. O Palmeiras vai jogar sempre antes do Botafogo. O Palmeiras vai jogar quinta-feira com o Grêmio, o Botafogo joga sexta. Depois o Palmeiras joga no domingo que vem contra o Bragantino, no dia 30. O Botafogo só joga, dia 1º, e o Botafogo só joga no dia 2 contra o Goiás. Então, o Botafogo entra um pouco pressionado, sabendo o resultado do Palmeiras. Pode entrar até com uma condição quase que igual. Mas a vantagem que o Botafogo tem é o número de vitórias. O Botafogo tem que voltar a vencer. Ele tem 4 vitórias à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem 12 e o Botafogo tem 16. Mas está na hora do Botafogo voltar a jogar bem, vencer e deslanchar. Fazer uma campanha no segundo turno igual fez no primeiro, ninguém acredita, eu também não acredito. Mas não pode oscilar tanto. Vai oscilar, mas tem que voltar a vencer, que se voltar a vencer, a coisa vai fluir normalmente, Borges. Com certeza, para a gente falar do Botafogo. Deixa o Cláudio Afonso, que foi o grande vencedor da final de semana, porque 4-2 em cima do Fluminense, vitória maiúscula no estádio Newton Santos, lá no Tapetinho. Cláudio Afonso, boa noite para você. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite a esses dois mestres da nossa crônica esportiva, Mário Silva e Valdir Luiz. Um abraço também à nossa audiência qualificada, ligada aqui conosco nesta terça-feira no Max Sport. Olha, uma vitória convincente, contundente e convincente. Afinal de contas, já não é mais o mesmo Vasco, ainda bem para o torcedor vascaíno que iniciou o campeonato. A SAF, que foi muito mal nas contratações equivocadas, se gastou muito dinheiro, mas pouco agregou, principalmente em termos técnicos, ao elenco do Vasco, um elenco já muito pobre desde o ano passado, e o resultado foi o que vimos. O início do campeonato, onde o Vasco figurou entre os piores do campeonato, todo mundo já contando que o Vasco da Gama iria já sucumbir mais uma vez para uma segunda divisão. A SAF viu o estado de emergência, houve aí algumas contratações bem feitas, jogadores que muitos não conheciam, como o Pablo Verrete, o argentino, uma surpresa agradável, o Paulinho de Paula, esse menino está jogando uma bola, uma barbaridade, ninguém conhecia também, o Praxedes, alguns já conheciam, teve o retorno do Rossi, enfim, alguns, até o Michael, tão contestado, vem jogando bem aí na zaga, Medel, chileno, enfim, é outro Vasco e tem um responsável, existe um comandante de fato dirigindo, responsável por essa ascensão. É o Ramon Dias. A torcida vascaína está muito satisfeita com o trabalho do argentino, ele e o seu filho Emiliano Dias,
E o Vasco, eu acho que do jeito que está, ainda mais que a sorte do Vasco até foi essa, tem muitos adversários fracos, Santos, Goiás, Coritiba, o próprio Corinthians não vive um bom momento. Então eu acho, Borges e amigos, que o Vasco vai se safar dessa, o Vasco permanecerá na primeira divisão. Mas ainda é um caminho árduo, vai ter vários jogos em São Januário agora na sequência, além de um clássico contra o Flamengo. O quanto mais puder pontuar nesses jogos em casa, melhor para o Vasco escapar. Valeu, esse assunto será discutido também, que é o Vasco da Gama aí tentando se recuperar. E o Mário Silva vem aí para dar o seu boa noite. Boa noite para você, Mário Silva. Boa noite, Carlos Borges. Valdir Luiz, um abraço, boa noite também para o nosso Cláudio Afonso. Boa noite especial para o meu amigo Ricardo Mazella, que está se recuperando no DM. Um abraço também para a nossa audiência, como diz o Cláudio, qualificada. Eu vou dividir esse boa noite em duas partes. A primeira delas é o Flamengo. O Flamengo jogou e perdeu para o São Paulo, era um bando. Um bando sem comandante, porque tem bando que tem comandante. As explicações do nosso querido Sampaoli até são aceitáveis, mas não com o elenco que ele tem. Ele disse que ainda não alcançou a plenitude que ele gostaria de ter no time. Então, babau. Se ele não alcançou ainda, não vai ser em uma semana que ele vai alcançar. Com o jogo no meio de semana antes de jogar contra o São Paulo. E sendo assim, a crônica paulista tem que... A crônica paulista já está considerando o São Paulo virtual campeão da Copa do Brasil. E sendo assim, se ele diz que não alcançou ainda, não vai alcançar. Essa é a primeira parte. A segunda parte entrou para o anedotário a explicação do treinador, do presidente do Flamengo, o Landim, sobre por que demitiu o Dorival Júnior. Até me reitei. Que explicou, mas não justificou. No Exército, quando você era soldado, tinha um negócio que dizia o seguinte: explica, mas não justifica. Ele não conseguiu explicar. Não, porque era do contrato, é disso, é daquilo, da colar, enfim. Não explicou e o castigo vem, agora não vem mais a cavalo, não. Vem por e-mail. O castigo já está chegando lá. E o Dorival Júnior vai rir. E quem ri por último ri melhor. Só abrir um parênteses aqui rapidamente, deixar a minha saudade à morte do zagueiro Marinho Pérez, que nos deixou ontem, aos 76 anos. Vi Marinho Pérez jogar no São Bento, no Santos, na Portuguesa de Sport, no Barcelona, onde jogou ao lado do Cruyff, brilhou na Espanha, jogou no Internacional, no Palmeiras e fechou carreira na América. Foi ele que trouxe para o Brasil, como treinador já, aquele negócio do impedimento, porque ele jogou com o Cruyff, ele aprendeu algumas coisas da laranja mecânica, que derrotou a gente na Copa do Mundo de 74, onde ele estava na seleção e foi um dos destaques. Ele tinha tido um AVC há 2 anos atrás e nos deixa, ele faleceu em Sorocaba. Era uma grande praça, um bom papo, gostava de molhar a palavra e era gente finíssima, boa. Valeu então, Mário Silva, vamos falar desse assunto já. Mas você já sabe que a gente tem que botar aí o carrinho vermelho. Insetbom Carrinho Vermelho, vem aí pra você, ó. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Antes da gente voltar a falar com o Mário Silva, com o nosso Cláudio Afonso e também com o Valdir Luiz, é hora da gente curtir o Paulo Bizarro com eSportes, Games. Vamos lá, meu querido Paulinho Bizarro. E a galera vibra! O E-Game chegou trazendo notícias do mundo do futebol eletrônico que voltou a ter competição direta entre os principais games de eFootball
da nossa história. Futebol 2024 chegou com tudo, arrasando o quarteirão com uma gameplay deliciosa e altíssima jogabilidade como há muito não se via nesse game. Prometendo agora, na próxima atualização, vem aí em outubro, os times brasileiros, por enquanto só genéricos, mas chega também o famoso, fantástico EA FC 24, antigo FIFA, querendo mostrar a todos que veio também para ficar e que não depende só da marca FIFA para ser um jogaço que você assiste agora na sua tela. A disputa entre fãs já está animadíssima. Uns dizem que o eFootball é melhor, outros que o EA FC é muito melhor. Voltamos à boa concorrência para ver quem é o melhor e não para disputar quem é o pior. E falando em dica de games, vem aí uma das sequências de jogo de tiro mais esperadas, dia 21 de setembro para PS5, Xbox Series e também para o PC, Payday 3. Curta sem moderação na sua tela. Mundial de League of Legends na Coreia do Sul tá chegando, todo mundo aquecendo a torcida para a nossa Loud que vem com tudo. A partir de 10 de outubro você acompanha toda a competição por aqui no eGames. A gente vai ficando por aqui, beijo a todos, até a próxima semana, tchau! Paulinho Pizarro, aquele abraço para você. Ele é rubro-negro também, está com a cabeça inchada. Agora bota os mosqueteiros, nosso Mário Silva, Cláudio Afonso e o Valdir Luiz. Primeiro o Valdir Luiz, o Marinho Pérez, você pegou o tempo do Marinho Pérez já como repórter, não? Nós trabalhamos juntos, você e o Mário na época, 96, porque o Marinho Pérez, eu me lembro dele jogando. E no Palmeiras, na Portuguesa, no Santo Mar até que me lembrou, no Inter, quando foi campeão, e fechou carreira no América no ano de 1980, e até o preparador físico era o Ademar Braga. E o Marinho se destacou muito naquela Copa de 74, quando o Brasil saiu chamuscado por causa daquela derrota para a Holanda, mas 2 jogadores se consagraram naquela Copa, a dupla de Marinhos, Marinho Chagas e Marinho Pérez. Marinho Chagas era o Rei Louro, Francisco das Chagas Marinho, e o Marinho Pérez, que é esse grande zagueiro. E depois ele foi para Portugal como treinador. Ele que indicou o Paulo Autuori para trabalhar no Botafogo, que tinha sido o seu auxiliar lá em Portugal. E depois, como é a vida, o Paulo Autuori indicou o Marinho para ser o seu substituto em 96. Depois que ele foi campeão, ele foi para o Benfica e o Marinho veio. Eu tive o prazer de conviver com o Marinho, era muito gente boa, cara legal, o treinador passava a escalação antes, não fazia mistério. E uma coisa que marcou muito, teve um jogo, não sei se era você que estava comigo, Borja, e o Mário, que teve um jogo, Botafogo empatou com o Bangu, cara. Aí jogaram um porco em cima dele, sabe aquele banco que tem lá no Bangu atrás do gol? Jogaram um porco em cima dele. Ele falou, o que é isso? Ele saiu na brincadeira. E era um cara muito folclórico, muito alegre, saía do jogo de calção, camisa, chinelo, era um cara folclórico, que Deus o tenha, foi um grande jogador e uma figura humana muito gente boa, Marinho Pérez. Ô, Cláudio Afonso, Portugal, como é que o Marinho Pérez foi recebido em Portugal? Como é que você que convive com a colônia portuguesa, como é que era o Marinho Pérez por lá? Ah, legal você perguntar isso, sabe, Bosch? Porque, para mim, o Marinho Pérez, hoje quando eu soube ontem, né, o falecimento foi ontem, eu fiquei muito triste, porque aquela memória afetiva, né, de criança, colecionei figurinha. O Marinho Pérez, na época, era do Santos. A Copa de 74 é bem viva para mim, que foi a minha primeira Copa. Eu me apaixonei definitivamente por futebol naquela Copa de 74.
E o Marinho Pérez, anos mais tarde, porque eu, como você bem sabe, eu sou neto de portugueses, e depois de algumas vezes que eu voltei a Portugal, com essa facilidade por ter parentes lá, e já adolescente, depois jovem, o Marinho Pérez é muito reconhecido em Portugal, respeitadíssimo. Cansei de vê-lo dando entrevistas na TV portuguesa, conceituado, o Valdir lembrou bem, o Paulo Autori, se não me engano, é auxiliar dele, se não estou enganado, no Vitória de Guimarães, e ele teve uma carreira também de muito sucesso em Portugal, ele é muito reconhecido em Portugal, na Espanha também, onde atuou como jogador. Fiquei muito triste com a notícia de ontem, porque para mim, como eu falei, né, teve uma memória afetiva, apesar de não ter jogado nunca no meu clube de coração, acho que nunca jogou no Rio, né, mas ele realmente era um grande zagueiro. A minha memória mais dele, assim, quando ele era do Santos, mas também jogou no Internacional, e que descanse em paz. Realmente, em Portugal, ele é muito respeitado. Certamente vão sentir, essa notícia foi muito sentida lá. Só um detalhe, o Marinho Pérez jogou no time do América, que o América investiu só em veteranos. Era o Muricy, jogou no América, o falecido Valdir Pérez, e o Marinho jogou nesse time do América de 1983. É isso que eu queria comentar para fechar esse primeiro bloco, Mário, porque o América fez aniversário. Como é que foi o Marinho Pérez no América naquela... Fez, isso aí. E aí? Falando de América e de Marinho Pérez. Ele veio fechando carreira com vários jogadores. O Muricy naquela época já era mal-humorado, né? Sempre mal-humorado. Mas ele realmente já estava fechando carreira. Agora, a carreira do Marinho Pérez, se Portugal, principalmente no antigo Belenenses, não nesse, no antigo. Isso, antigo Belenenses. Ele conquistou, se eu não estou enganado, a Taça de Portugal. Olha aqui, vamos falar uma paradinha no primeiro bloco, voltando já com o segundo bloco para falar do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está chegando, está na cola, o Porto está só fungando, tá certo? Voltamos já aqui no programa Max Esporte na TV Max. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Olá, amigos do esporte, voltamos para o segundo bloco, né? Esse segundo bloco vai ser quente, já vamos falar, sabe de quê? Do Botafogo líder, do Vasco da Gama que venceu muito bem, está subindo na tabela, e você curtindo sempre o programa Max Esporte às 8 da noite e meia-noite, repeteco sempre às terças-feiras. Em nome de REN TV, comprar para quê? O lugar é muito melhor. De Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E o carrinho vermelho do Inset bom para você, tá certo? Mas antes de botar a galera de novo de volta para conversar aqui, a gente vai até a capital da Europa, Bruxelas, com Paulo César Oliveira. E a Liga dos Campeões já começou. E a Liga dos Campeões, quem vai trazer mais detalhes é você. Vai lá, Paulinho, aquele abraço. As minhas saudações a você, Carlos Borges, ao Valdir Luiz, ao Cláudio Afonso, ao Mário Silva e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Champions League, a Liga dos Campeões arrancou hoje com a sua primeira rodada, que vai ser então terminada amanhã com mais 8 jogos. Alguns destaques realmente interessantes, como o Real Madrid e do Napoli. Um outro jogo que merece as atenções será o desafio entre o PSV Eindhoven e o Arsenal. O jogo vai ser então em Londres e obviamente que no estádio Emirates a situação de favoritismo vai ser claramente em favor da equipe do Arsenal. São jogos interessantes e que compõem essa primeira rodada que vai terminar então amanhã com mais 8 jogos da Champions League.
Valeu, Paulinho. Agora é hora, sabe, de chamar de quem? O Cláudio Afonso, que vai conversar com o nosso Paulo César Oliveira. Está à sua disposição, Cláudio Afonso. Olha, mas vou perguntar para o Paulinho o seguinte, eu quero saber o que está acontecendo na Liga Portuguesa, Paulinho, que agora o líder do campeonato é justamente um clube que está todo enrolado em pagar seus jogadores, há um conflito danado. Explica isso aí para a gente, Paulinho. É, Cláudio Afonso, uma máxima de muito tempo e que todos colocam em dúvida. Afinal de contas, dinheiro traz ou não traz felicidade? Se julgarmos pelo caso do Boa Vista, Sporting faturou a equipe do Moreirense pelo placar de 3-0. Com os resultados, fica então Boa Vista na frente com Porto e Sporting juntamente, mas com Boa Vista com a vantagem do saldo de gols com 13 pontos ganhos, os 3, e o Benfica na 4ª posição com 12 pontos ganhos. Valeu, Paulinho. Você já volta, porque tem ainda a pergunta do Mário Silva e a pergunta do nosso Valdir Luiz para saber mais detalhes da Europa, aí na capital da Europa, grande e querida Bruxelas. Põe a galera, então, aqui comigo, Mário Silva, Valdir Luiz e Cláudio Afonso, porque eu quero começar, antes de qualquer coisa, Mário Silva, em relação ao Bruno Lage, ao Botafogo. O Bruno Lage está se perdendo ou ele pode, aquela colocação dele que se encher o saco ele vai embora, ele daqui a pouco enche o saco e vai embora. O que está havendo com o Bruno Lage? Será que ele troca bem também? Será que ele mexe bem no time? E aí? Olha, detalhe. Bruno Lage perdeu uma grande oportunidade de ficar calado quando disse que colocava o cargo à disposição. Deve ter levado uma chamada. Amigão, passa a bola. E isso não caiu bem. Agora, o problema é que a pressão é muito grande. Os companheiros de São Paulo, eles estão ensandecidos. Agora estão dobrados. Porque tem o Palmeiras e tem o São Paulo na Copa do Brasil. Eu, inclusive, já fiz até as malas, porque em São Paulo não tem discriminação. Trabalha gordo, magro, velho, novo. Não tem discriminação nem de cor, nem de peso, nem de idade. Que vai ter gente morrendo, gente. Espero que não. Se os caras, se o Palmeiras não alcançar o Botafogo, vai ter infartos em grande quantidade. E se o Flamengo dá uma zebra e vira, pior ainda. No caso do Botafogo, eu concordo com o Valdir. Não tem jeito você manter o mesmo diapasão do primeiro turno. Tem que negociar os jogos, certo? Porque a diferença é muito grande. Mas o Bruno Lage, depois de ter perdido uma grande oportunidade, ele precisa se posicionar e voltar àquilo que ele fez quando chegou. Ficou pianinho, pegou o que estavam entregando a ele, escutou quem estava lá, sem escutar muito o Lúcio Flávio, que ele é bem enrolado, e partir para frente. Se não, com a pressão grande, com coisas estranhas que acontecem coisas estranhas também, a coisa pode ferver. E aí, Cláudio Afonso, você acha que o Botafogo tem o Palmeiras como grande adversário, logicamente, do Campeonato Brasileiro? Você acha que dá tempo ainda de chegar lá? Vocês lembram muito de 2009, por causa do Flamengo e outras viradas também que aconteceram. O próprio Flamengo contra o São Paulo em 2020, o São Paulo também do Fernando Diniz estava também na frente já em 2021, porque o campeonato terminou em 2021 por causa da pandemia. Mas como é que você acha? Você acha que o porco está fungando lá o Pato Donald? O campeonato está em aberto, né? Eu vi certa vez, é jovem, a gente até perdoa, né, garoto e tal, mas ele vaticinando, Botafogo já é o campeão brasileiro, a gente não pode falar isso, faltando 20 e tantas rodadas. O Botafogo tem tudo para ser o campeão brasileiro, só que aqui o Brasil é diferente, o campeonato é muito equilibrado, como o Mário e o Valdir falaram mesmo, é muito difícil manter o Botafogo foi excepcional, o que o Botafogo fez no primeiro turno foi fora da curva. Fora da curva, já visto a pontuação que o Botafogo fez. Então é normal, num campeonato como o brasileiro, um campeonato difícil, de muita viagem, ainda mais o Botafogo disputando aí uma competição paralela como a Sul-Americana, onde o Bruno Lage errou, escalando aquele time reserva naquela primeira partida.
contra o Defensa e Justiça. Então o time teve sim uma queda, e claro, tem aí uma certa culpa também do seu treinador, Bruno Lage, que é um treinador, muitas vezes, que ele treinou o Wolverhampton. Ele era um treinador inexpressivo em Portugal. Ele era um treinador substituto, que saiu o treinador e ele assumiu o Benfica, se não estou enganado, tal, teve algum destaque, foi para a Inglaterra, mas enfim. Eu acho que o Botafogo tem tudo para ser campeão, mas eu vou terminar aqui o meu comentário pegando também o final do comentário do mestre Mário. Como eles mesmos falaram, né, que eles apontaram a questão do sistema. Eu só espero que o sistema não haja contra o Botafogo. Numa boa. Não é querer botar nada em xeque, mas alguns clubes são mais felizes que outros. Alguns clubes, por exemplo, quando o jogo precisa estender mais, o Palmeiras, por exemplo, tem acontecido isso. Os jogos vão em 50 e tal, 60. O jogo contra o Vasco foram tremendamente beneficiados. E a gente não vê essa felicidade, esses erros acontecerem. Poucas vezes a gente vê a favor do Botafogo. Eu tenho um receio disso, a arbitragem em geral é ruim, né? Nem chamando eles de mal intencionados, não, eles são ruins mesmo. Então eu fico um pouco preocupado com isso. Agora, que está em aberto, está. 7 pontos de diferença, isso não é nada para a quantidade de pontos que ainda tem a se disputar. Só um minutinho. O Nuno, treinador, ele foi para a Inglaterra, porque o Nuno não, o técnico, não é o nome do Bruno Lage. O Bruno Lage. Ele foi para a Inglaterra porque ele foi para o Wolverhampton para substituir um treinador português que estava lá, que era o Nuno. Um time que tinha uma base imensa de português. Foi por isso. E não deu em nada, mandaram ele embora. Ô, Valdir, você está preocupado? O torcedor do Botafogo está preocupado ou não? Não pode entrar em depressão, mas a preocupação tem que existir. Tem que existir por um motivo muito simples. Concordo com o Cláudio. Eu estava vendo o jogo do Goiás com o Palmeiras. O gol do Goiás foi muito mal anulado, hein? Aos 46 minutos do segundo tempo. E o Palmeiras fez o gol da vitória aos 54. Então, seu Luiz Seneme sempre apitou em São Paulo. Eles são ruins, são os mesmos que estão apitando. Eu estou preocupado, mas não estou depressivo nem desesperado. Porque eu acho que o Botafogo depende dele. O Bruno Lage, que eu fiz muitas críticas, no jogo contra o Atlético, ele colocou a escalação que todo mundo queria. Júnior Santos de um lado, Vitor Sá ou Luiz Henrique do outro, aposentou o Luiz Henrique, o de Plácio, ele fez lambança, fez caquinha contra o Flamengo. O problema é que a gente tem que dar méritos a algumas pessoas. O Filipão, que é muito criticado por causa do 7-1, uma coisa que aconteceu, estava lá, não aconteceu aquilo ali, pô. Então as pessoas não esquecem, mas protegem Sampaoli, Cudê, Fernando Diniz. As pessoas se esquecem que o Filipão matou o time do Botafogo taticamente. Ele fechou os lados do campo, onde o Botafogo tem muita força. Ele marcou em cima o jogo, a cabeça pensante do time, que é o Eduardo. Então a bola não chegava no Tiquinho. Então, méritos para o Atlético Mineiro. Vamos dar mérito para o Atlético, que em casa vai começar a ganhar. Fez o seu estádio lá. Então, o Botafogo jogou mal? Jogou. Mas temos que dar mérito para o Atlético Mineiro. E uma coisa que eu diria, o Botafogo, se ele fizer o dever de casa, em casa, me permita a redundância, ele tem Palmeiras em casa, Grêmio em casa, Cuiabá, Goiás. Então, se ele fizer o dever de casa dele em casa, ele é campeão. Ele pode perder um jogo aqui, ganhar outro ali, mas se ele ganhar em casa todos os 8 jogos que ele tem, e são 24 pontos que ele vai disputar em casa, 51 com 24 dá 76, ele é 75, ele é campeão. Claro, o Palmeiras, as pessoas se esquecem que ele vai jogar 2 partidas contra o Boca, ele vai jogar com o Flamengo, ele vai jogar com o Vasco, ele vai jogar com o Corinthians, o Botafogo também vai jogar. Mas se o Botafogo ganhar esses 2 jogos agora, o Corinthians deve jogar com o time misto sexta-feira por causa da Sul-Americana, e o Goiás em casa, o Botafogo já vai 57 pontos. Entendeu? Então, eu acho que o Botafogo não pode entrar em desespero. Depende dele o Botafogo. Pode os caras falar lá que o Palmeiras vai chegar, que o pouco está chegando. Se o Botafogo fizer o dever de casa dele, os caras vão ficar desesperados e o Botafogo vai ser campeão. O Botafogo, para mim, só perde o título para ele mesmo. Valeu, então. Olha aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o bye-bye lixo para limpar essa casa.
porque daqui a pouco a gente vai para o Vasco da Gama falar ainda nesse segundo bloco. Vamos lá. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Olha aí, então, voltamos para falar do Vasco, depois da gente limpar essa casa. Ô, Cláudio Afonso, o que é importante para o Vasco nesse momento? Essas são as declarações do Ramon Dias, o comando dele, ou a janela que foi bem fechada pelo Vasco, contratando alguns jogadores em outro nível que não tinha contratado anteriormente. O que você acha? O que é mais importante para o Vasco nesse momento? As duas coisas foram muito importantes, eu diria fundamentais. Agora, é claro que sem, aí parodiando o Otto Glória, né, sem ovos não se faz omelete. E, então o Vasco foi à janela e contratou bons jogadores. Eu, por exemplo, estou muito surpreso com o Paulinho de Paula. Eu conhecia o Paulinho de Paula. Ele jogou na base no Fluminense, eu não lembrava, jogava lá no Al-Shabaab, falar que eu conhecia, estou mentindo. Um jogador que ocupa muito bem os espaços, dinâmico, tem habilidade. O Prachetti também foi um grande achado. O Paelli, o francês, ainda está se encontrando, mas todo mundo sabe que é um bom jogador. Então eu acho que chegaram agora reforços e não refugos, porque eu acho que o pessoal da SAF foi talvez muito mal orientado, acreditando que os jovens do Vasco, que são bons jogadores, mas estão muito verdes ainda, para dar a sustentação necessária para um campeonato difícil como é o brasileiro. O Vasco, quando teve jogos ali, que parecia dar um time sub-20, muita garotada, bons de bola, é verdade, mas até fisicamente não estão prontos. O campeonato brasileiro, nos dias de hoje, também é muito físico, muita intensidade. Então, houve agora contratações pontuais, mas tudo também passa por um comando forte, que o Ramon Dias está mostrando ser um treinador. Primeiro, o time hoje corre como há muito tempo que eu não vejo o Vasco correr. O empenho dos jogadores, a dedicação, a disciplina tática, o sistema de marcação, que o Vasco era uma frouxidão tremenda, hoje é outra. E acho que ele conseguiu ter uma liderança sobre o grupo, mostrando a importância do Vasco, mostrando a grandeza do Vasco, e eu acho que o grupo está com uma mentalidade vencedora agora. A Javista jogou contra o Palmeiras, não perdeu aquele jogo. O Vasco foi derrotado pela arbitragem e tem jogado aí contra os times mais fortes do campeonato e jogado bem, como foi contra o Fluminense. Então, eu acho que os jogadores, agora as contratações certas, mas não podendo deixar de dar o devido mérito ao Ramon Dias, que está fazendo um belo trabalho, Borges. Ramon Dias do Botafogo, o do Botafogo e o do Vasco, você vê alguma diferença? Não, eu vejo porque no Botafogo ele não conseguiu trabalhar, ficou o filho dele. Talvez se ele trabalhasse no Botafogo, ele teve aquele problema daquela cirurgia que ele fez, e a expectativa é que ele ficasse liberado em 20 dias. Ele teve um problema, a cirurgia deu problema, ele teve que fazer uma nova cirurgia, não se apresentou e ficou o filho dele que se perdeu. Talvez, o Si não joga, talvez se ele tivesse chegado no Botafogo, o Botafogo nem caísse, mas eu acho que cairia porque o time foi muito mal montado. Mas ele está fazendo um belo trabalho no Vasco. E diria o seguinte, ô Borges, daqui uma semana, o Vasco pode estar fora da zona de rebaixamento. O Vasco tem 2 jogos, o chamado jogo de 6 pontos. Ele tem o Curitiba, na quinta-feira em casa, e na outra segunda-feira ele tem o América Mineiro, aquele jogo atrasado. Então, o Vasco depende, e depois do Santos. Então, o Vasco tem 9 pontos que ele vai disputar contra o pessoal que está brigando junto com ele, o pessoal do top dele, quando era menino na pelada, jogar o pessoal do mesmo top, vai jogar com o mesmo top. Então esses 9 pontos que o Vasco vai disputar, se ele fizer esses 9 pontos, o que não é impossível de acontecer, o Vasco vai, para mim o Vasco, com essas contratações, eu concordo com o Cláudio, essas contratações do Vasco encaixaram no time, e o Vasco, para mim, e o Ramon Dias deu uma motivação, as contratações foram bem feitas, o time encaixou, e o Vasco, para mim, pode até pegar uma Sul-Americana, hein? Certo, então. Vou fazer o seguinte, mais uma paradinha para vir para o terceiro bloco, sempre aqui no programa Max Esportes, na TV Max, 8 da noite aqui na terça-feira, meia-noite, o Repeteco. Você já sabe,
Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Voltamos para a terceira parte do programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre às 8 da noite, repeteco à meia-noite, em nome de Rem TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E ainda do carrinho vermelho de Insetbom para você. Tá certo? Vamos voltar até Bruxelas? Então, agora quem faz a pergunta é o nosso Mário Silva para o Paulo César Oliveira. À sua disposição aí. Maravilha, grande Paulo César Oliveira, tricolor tristinho, depois da sapecada. Falar em sapecada, ô Paulo César Oliveira, como é que está a situação daquela figura, presidente da Federação, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, a Real Federação Espanhola, que beijou na boca a jogadora da seleção espanhola? Conta pra gente. Mário Silva, nunca se poderia pensar que um beijo fosse custar tão caro a um país, tão caro a uma modalidade esportiva. Mas convenhamos, foi um beijo completamente sem sentido, aquele dado por Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol Feminino, à jogadora Jenny Hermoso, que por ocasião das comemorações da vitória no Mundial da Nova Zelândia, acabou sendo beijada sem o seu consentimento pelo presidente da Federação Espanhola. Protestos surgiram em todo o país, das mais diferentes instâncias, que culminaram com o pedido de demissão do presidente da federação. Luís Rubiales saiu, deixou o cargo a uma reformulação na Federação Espanhola de Futebol Feminino, que culminou inclusive com a saída do técnico e a entrada de uma técnica, Montse Tomé, é a nova técnica da seleção feminina espanhola, e com um aspecto muito importante. Apesar de todas as alterações, 21 das 23 jogadoras que foram convocadas não querem aceitar a convocação sem que haja uma garantia de alteração geral em termos estruturais da federação e especialmente quanto à segurança das próprias jogadoras. Com isso, a Espanha ameaça não comparecer ao jogo contra a Suécia pela Liga das Nações dentro de 10 dias e, caso isso aconteça, a Espanha poderá ficar fora da Liga das Nações, que é a competição que dá classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, que vão ser disputados no ano de 2024. Por isso, a seleção campeã do mundo corre sérios riscos devido a divergências internas, de não estar presente no campeonato, nesse caso, dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Maravilha, um grande abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira, essa grande figura. E eu, no pacote, eu pergunto, me fale da Bundesliga e também da Liga Francesa. Grande Valdir Luiz, e para fechar a participação de hoje, duas ligas importantes aqui na Europa. Inicialmente com a Bundesliga, um choque eletrizante no fim de semana no Allianz Arena em Munique, entre as duas equipes que disputavam a liderança do Leverkusen. Com esse resultado, as duas equipes ficaram então na primeira posição, ex aequo, com 10 pontos ganhos. Em seguida, um quarteto tem 9 pontos e ocupa então a terceira posição, composto pelo Leipzig, o Stuttgart, o Hoffenheim e o Wolfsburg na Liga Francesa. Liga Francesa que não tem mais Neymar, não tem mais Messi, mas tem pesadelos terríveis para o Mbappé e para o PSG, jogando em casa, posição apenas com 8 pontos ganhos. É a participação final por hoje. As nossas saudações, marcando um contato para a próxima semana com muito mais do futebol europeu, como sempre aqui na TV Max com esse Max Esporte, e nós, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu então, meu querido Paulo César Oliveira. Vamos falar do Fluminense. De imediato eu vou chamar o Valdir Luiz. O Fluminense, ele tem que poupar nesse momento, pensar no jogo contra o Internacional, porque o Arias já quase seria um desfalque em função de uma contusão. E sabe-se que jogando futebol, vai jogar contra o Cruzeiro agora, tem mais um jogo
aí no meio, aí vem ter o Internacional de Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, é para poupar ou não, meu querido Valdir? Ô, meu prezado Carlos Boas, se eu fosse o Fernando Diniz, eu preservava o time titular. Com 38 pontos e com o futebol que o Fluminense está jogando, esquece o Campeonato Brasileiro. Ele tem, até o jogo do Inter, ele tem uma partida, que é contra a equipe do Cruzeiro amanhã, às 9h30 da noite, no Maracanã. E o Cruzeiro vem motivado aí com a chegada do Zé Ricardo, do Paulo Autuori como diretor técnico, sapecaram 3-0 no Santos, caiu o Diego Aguirre, e o Fluminense tem que recuperar os seus jogadores para esses 2 jogos contra o Internacional, principalmente esse primeiro jogo em casa. Se não fizer um bom resultado em casa, vai ser complicado ganhar lá no Beira-Rio. O Fluminense tem que focar que ele está 3 jogos de um título que ele sonha, que perdeu em 2008 em casa e que pode ganhar agora pela primeira vez. E seria o primeiro título internacional do Fluminense. Então, se eu fosse da comissão técnica do Fluminense, eu sugeriria ao Fernando Diniz 2 coisas. Primeiro, preservar o time. E segundo, essa loucura que ele cometeu contra o Vasco, cometeu no caminho na seleção, mas só que a seleção pegou 2 babas, então não tem problema. Quando complicou um pouquinho, ia ficar no 0-0, o Marquinhos fez o gol contra o Peru. O time está exposto demais. Ninguém joga mais como vem jogando o Fluminense, com 2 homens no meio e praticamente 4 atacantes. Tudo bem, o Arias volta, o John Kennedy volta, mas não é a mesma coisa. Se jogar dessa maneira contra o Inter, pode passar um grande dissabor, hein? Então ele tem que trabalhar esse time com mais variações. Todo mundo fala, o Fernando Diniz, ele é o time de uma nota só, e todo mundo acha ele maravilhoso, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Gol de 5-1 da Bolívia, uma Bolívia horrorosa a Bolívia, tu não pode ganhar de 4-0, dar contra-ataque para o adversário. Aí quando fez um jogo duro com a fraquíssima seleção do Peru, já não falaram mais. Ele é o fenômeno. O Fernando Diniz é o diferenciado, o time dele joga bonito, a do time dele toma gol à beça e dá contra-ataque à beça. Se jogar assim contra o Inter, vai ser eliminado na Libertadores. Cláudio Afonso, você está preocupado também, Cláudio Afonso? Eu tô com o Valdir Luiz nessa 100%. O problema é o seguinte, quando dá certo, eu trabalhei no Fluminense 2, Olímpia 0. E o Fluminense jogou assim, como o Valdir está falando, um 4-2-4. Eu ainda lembro dos times ainda jogarem assim, com 2 homens de meio campo, né? Dudu e Ademir da Guia. O futebol agora não dá mais para isso. E ele joga ali com o John Kennedy, o John Arias e o Keno, um espetado em cada lado, com o John Kennedy e o Germancano pelo centro. Aí ele conta com essa volta dos atacantes ponteiros, mas não é a mesma coisa. Eu estou com o Valdir 100% nessa, porque a partir do momento que ele não encopa o meio campo, quando ele perde esse duelo ali, ele fica muito vulnerável na defesa. Foi assim contra o Vasco. Quando dá certo, como por exemplo deu contra o Olímpia, e eu lembrei desse jogo, porque quando saiu a escalação, eu falei justamente isso aí que o Valdir falou. Eu achei o time muito exposto. E se o Olímpia faz 1-0 naquele jogo do Maracanã, o jogo muda. Porque os paraguaios têm, a escola paraguaia, se tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é se defender. São exímios na arte de se defender, por isso que produzem bons zagueiros. E acho ele realmente muito exposto, e enfrentando um adversário como um Internacional, que também não é o Internacional do início do Campeonato Brasileiro e nem da própria Libertadores, é um Internacional bem mais forte. Acho que o Fluminense corre sérios riscos, inclusive de perder já a sua classificação para uma final, até no primeiro jogo dentro de casa. Acho que é um jogo equilibrado, o Fluminense tem chance, eu acredito no Fluminense, mas isso que o Valdir apontou, eu estou com ele mesmo. Acho que o Fluminense tem que tomar cuidado e não se expor muito. Mário Silva, o time do Fluminense tem essa questão que eu falei. Ou vai poupar ou vai botar os jogadores, porque uma semana depois já tem a primeira contra o Internacional. E aí, faz o quê? Bom, se você tomar pouco do Vasco, onde ele entrou em campo sem o Samuel Xavier e sem o Ganso, 2 faltas sentidas. E além disso, o Marcelo não marca ninguém e não tem força para voltar. O Vasco melhorou quando o Marcelo foi para o meio campo. Eu acho que é urgente que o Fernando Diniz poupe seus jogadores.
Tá certo, então. Foi seco, rápido o nosso Mário Silva. Por isso, eu estou chamando, sabe o quê? Sente bom. O carrinho vermelho está chegando na área. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. De Flamengo e São Paulo, mas do Flamengo principalmente, porque tem o Goiás e depois tem o São Paulo. E o São Paulo também tem os seus compromissos meio de semana e depois enfrenta o Flamengo no Morumbi, decidido Fortaleza, a Copa do Brasil. Flamengo, São Paulo joga com Fortaleza, boss, com o time todo de reserva. Amanhã é o jogo. Então, tá aí, Cláudio Afonso, vai poupar. O São Paulo vai poupar, mas de qualquer maneira eu vou ao Flamengo, eu quero saber do Flamengo. Você mandaria embora o Sampaoli? Agora, depois, no domingo, você já tinha mandado embora e já jogaria a final com outro técnico. O que você faria? Não mandaria, não. O São Paulo está fazendo um trabalho ruim, mas eu não mandaria. Agora a diretoria, se é um erro, que ela vá agora com esse erro. Como achar agora um outro treinador? Como é que vai ser isso? Vai ser uma solução caseira. Então, eu acho que a questão do Flamengo está muito complicada. Aí pode mudar o treinador e, sei lá, o Flamengo conseguir até um resultado positivo, ter uma virada, o título, e colocar isso na conta do treinador, ou pode piorar ainda mais a situação, indo com alguém ali, que agora é em cima da hora. Eu, por mim, eu vou até o final, vai com o Sampaoli. Eu acho que não tem nada perdido. A atuação de domingo realmente foi decepcionante. Os caras não jogaram nada, faltou brio, faltou vontade, pareciam desconectados. O time é um bando desorganizado, ao contrário do São Paulo, muito organizado. Desde o início da partida, o São Paulo tomou para si o protagonismo do jogo. Agora, eu não mudaria ainda não, eu iria com o Sampaoli mesmo, concordando com a bronca da torcida rubro-negra que o trabalho do Sampaoli é ruim. Ô Mário Silva, e aí? O que se faz agora? Você mandaria embora ou não? Porque muita gente diz o seguinte, continuar com ele vai ter um problema, porque você vai ser mandado embora de qualquer maneira se perder o título. Não era melhor trocar logo? Vai? Para trocar agora, para botar quem? O Buda? Para botar quem para treinar? Certo? O Flamengo, eu tenho uma informação que demorou a fazer a troca que foi pensada, que era trazer de volta o Rogério Ceni, que já foi escrachado, lembrando que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Bom, tem um outro treinador que estava na mira, mas tirar agora ele do Fortaleza é difícil, que é o Cudê. Muito bem, o Tite, pelo amor de santo guarda, deixa ele descansando o seu período sabático. O problema do Flamengo não é só o treinador. Quantos jogadores estão machucados? Né? Quantos jogadores foram vendidos de maneira precipitada? Eu lembro aquele João Gomes, porque gasta dinheiro, tem que entrar dinheiro no caixa. Agora, só um pequeno detalhe, não é chororô, nem tampouco visionário. Eu não gosto muito de negócio de scout, mas eu estava vendo o jogo, eu não estava escalado, e aí vi lá o scout no final do jogo, depois, que o São Paulo, que ganhou, deu 7 chutes no gol, para o gol. E o Flamengo, que perdeu, deu 5 chutes. E o São Paulo acertou 2 no gol. O dele foi o gol. O outro foi um que o Matheus defendeu. As outras bolas passaram na frente da área. E o Flamengo deu um chute no gol. O Flamengo dominou o segundo tempo, mas não conseguiu concluir no gol. No primeiro tempo saiu o gol do Caleri aos 46. O São Paulo não ganha no Campeonato Nacional há 7 jogos. O Flamengo vinha de uma vitória importante em cima do Botafogo, mas depois tomou uma cacetada do Atlético Paranaense. Então, no meu entendimento, não com o olhar rubro-negro, todo mundo sabe que eu sou Flamengo, ninguém é filho de chocadeira, eu acho que não está nada perdido. Lógico que o São Paulo tem a vantagem do empate, vai ter a pressão. Eu tenho
Eu não gosto muito do Morumbi, que eu me lembro do Braulio Zanotto, eu me lembro de coisas que aconteceram no jogo do Botafogo com o São Paulo. Coisas. Eles estão muito nervosos, Borges. Se eu ligo aqui, eu estou obrigado a ver, porque eu vivo disso, então eu tenho que ver os meus colegas. Eu não vou citar nomes, porque se eu citar nomes, vou abrir logo com ruim e vou ter problema. Mas eu vejo os meus colegas paulistas completamente desarvorados com o Palmeiras e agora com o São Paulo, que da noite para o dia virou o Real Madrid da vida. Não é bem assim. Lógico que o São Paulo tem um caminho mais fácil, mas ainda acho que pode haver uma recuperação. Detalhe, falta no Flamengo a criação de meio campo, que o Gerson está sozinho. E nesse caso, é o Rascaeta. Quantas vezes, para fechar, quantas vezes vocês ouviram a imprensa pedir, os nossos colegas, bota o Pedro, bota o Pedro. Pedro não entrou e não fez absolutamente nada. Ah, bota o Pedro com o Gabigol. Sabe quando isso funcionou? Quando não tinha o Bruno Henrique. Mas o Everton Ribeiro estava em forma. O Everton Ribeiro não acerta um passe, gente. Então, com tudo isso que eu disse, só São Judas Tadeu, mas pode acontecer. Valdir, salva o ano o título da Copa do Brasil? Acho que não salva não, hein? Salva? Olha, vou falar o seguinte, com relação ao Sampaoli, eu não teria nem contratado ele, porque eu acho ele horroroso. Ele não fez nada. O que ele ganhou na vida? Ganhou a Copa América pelo Chile e mais nada. E os caras de São Paulo sempre sacanearam o Vasco com o negócio de vice. E os caras falam, mas o São Paulo foi vice pelo Santos. Pô, fez um péssimo trabalho no Atlético Mineiro, no Santos fez um trabalho razoável. E no Flamengo, eu comentei pela Rádio Nacional os 2 últimos jogos do Flamengo, contra o Atlético Paranaense e anteontem, perdão. 2 jogos horrorosos do Flamengo. O Flamengo, ontem, depois do jogo, no domingo, ontem na segunda-feira, o Marcos Braz garantiu que o Sampaoli fica até domingo. Eu não teria nem trazido ele. Ele não tem mais diálogo com a comissão, com a diretoria do Flamengo. Ele só conversa com o Landim. Aquela reunião de sexta-feira é que os caras taxaram, pô, vamos ganhar porque esse cara não quer mais nada com esse cara. O cara abandonou o campo faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo. O cara, 90% do time não gosta dele. Com ele ali, eu concordo com o Mário. O Flamengo tem qualidade para reverter essa situação. Tem qualidade para isso. São Paulo não é isso tudo. São Paulo ontem no segundo tempo sentou em cima do resultado. Não passou do meio campo. Todo mundo lá atrás. Não deu um chute no gol. Para não dizer que não deu, deu um chute do Alisson que passou perto do gol. Mais nada. O Flamengo é que o Flamengo jogou muito mal. Quem viu o Flamengo jogar contra o Botafogo, quem viu o Flamengo jogar a primeira partida contra o Grêmio da Copa do Brasil, quem viu o Flamengo eliminar o Fluminense da Copa do Brasil e viu o Flamengo nesses 2 últimos jogos, o time é desarrumado, o time é um bando. O time perdendo de 1-0, ele tira o Pulgar para botar o Thiago Maia, tira o Hélio para botar o Mateuzinho. O que muda isso? O Pedro e o Gabigol, o Mário falou bem, a bola não chega, eles não deram um chute no gol, porque a bola não chega. O Flamengo não tem esquema de jogo nenhum, o Sampaoli é horroroso. O Flamengo vai ficar abraçado com ele até domingo. Se ganhar domingo, pode acontecer, para mim está em aberto. Morumbi, tudo pode acontecer. Quem vai apitar é Braulio da Silva Machado. Quer dizer, já anteciparam o árbitro desde semana passada. Um árbitro fraco para uma decisão. Então, tudo pode acontecer. O Flamengo pode ser operado, o Flamengo pode jogar mal, ser atropelado, e pode jogar muito bem e reverter o quadro. Então tudo pode acontecer, está em aberto. Mas hoje o São Paulo não tem respaldo de ninguém, só do presidente. Eu vi uma entrevista do presidente, já quase na madrugada de segunda-feira, domingo, na CNN, e ele disse que o trabalho do Sampaoli é maravilhoso. Ou ele está cego, ou ele não vê futebol. Tá maluco. Para fechar o programa, mas tem que ser no ato. Cláudio Afonso, quem será campeão da Copa do Brasil domingo? Vou apostar no São Paulo, porque tem uma vantagem considerável jogando em casa, principalmente. Você, Mário Silva, quem será campeão domingo? O Flamengo vai vencer por 1-0, vai para os pênaltis, no pênalti o Flamengo vence. Valdir Luiz, quem será campeão domingo? Olha, o Flamengo tem um Sampaoli, então ele é um perdedor. Para mim, o São Paulo vence empatando o jogo. Não ganha o jogo, empata, mas como ganha uma vantagem no Maracanã, empata e é campeão. Valeu, um abraço, Mário, um abraço, Valdir, um abraço, Cláudio Afonso.
Valeu, abraço pra você. mandar um abraço pro Mazela aqui, hein? Um abraço pro Mazela. Um abraço. Boa recuperação para ele. Valeu, então. Ficamos por aqui. O programa Max Esportes, sempre às 8 da noite, às terças-feiras, meia-noite, o Repeteco, sempre com a galera aqui, tá bom? O Rio corre pra Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com